Nós vamos falar, depois repetir, falar outra vez, repetir outra vez sobre o assunto que é a unidade. É muito importante isso. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje um trecho da Bíblia que durante algum tempo trouxe para mim um questionamento: por que essa história está aqui na Bíblia? E lendo novamente, relendo, eu descobri que eu quero compartilhar com os irmãos a razão dessa história estar aqui. E é muito importante, porque essa história fala da ausência da unidade. O que acontece na vida de um povo quando não há unidade? Mas a gente vai focalizar o lado positivo. Nós vamos contar parte da história, eu não vou me deter muito na história. Se os irmãos quiserem saber direitinho os detalhes da história, os irmãos leiam em casa todos os detalhes, sempre tendo em mente esses dois versículos. Juízes, capítulo 17, verso 6, tá? Juízes, capítulo 17, verso 6, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia, o que achava mais certo. Lá no versículo 25 do capítulo 21 é basicamente a mesma coisa. E ele fala ali: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Quando eu observei que naqueles dias não havia governo e cada um fazia o que bem entendia, o que achava mais certo, eu entendi por que essa história, para que a gente possa prestar atenção de que a falta de governo pode fazer nas nossas vidas. Esses dias, um grupo de adolescentes passeando na praia maltratou um cachorro, o cachorro veio a morrer. E a reportagem dizia algumas coisas sobre aqueles garotos, mas faltou falar exatamente uma coisa: falta governo naquelas vidas. Qualquer coisa que disser pode até estar certo, mas aquelas vidas não têm governo. Sem governo a gente não tem parâmetro, não tem limite, não tem orientação. A gente faz o que quer, a gente faz aquilo que a gente acha certo. E nós temos aqui no livro de Juízes um período da história de Israel, depois da conquista parte da terra. Nós temos um período muito instável. Eles cresciam e depois eles eram perseguidos, eles eram dominados e viam Deus levantar. Eles clamavam, Deus levantava um juiz e o juiz libertava Israel. E Sansão foi o último juiz deste período. E aí vem um período que cada um fazia o que bem entendia, o que achava mais certo. Nós temos, por exemplo, a história, começa com a história aqui no capítulo 17 de um camarada chamado Mica, e ele roubou os ídolos, roubou o dinheiro da mãe, e a mãe amaldiçoou o Mica, amaldiçoou quem roubou o dinheiro. Aí ele pega e diz assim: não, mãe, o dinheiro está aqui, foi eu que roubei, tá? Aí ela manda fazer, derrete parte daquelas moedas de prata, manda fazer um ídolo e consagra o seu filho a Deus, para tentar reverter a maldição que ela fez. E aí Mica cresceu, se estabilizou, e aí ele contratou um levita e falou: você vai ser o nosso sacerdote. E ele tinha na casa dele um altar, ele tinha vestes sacerdotais, e trouxe o levita para ser o sacerdote da casa dele, e falou: vou te dar roupa, vou te dar comida, vou te dar sustento.
E aí ele foi ali e ficou ali naquela casa por interesse, recebendo aquele dinheiro. Aí vieram os homens da tribo de Dan, queriam conquistar a sua terra porque eles ainda não tinham a herança, não tinham dominado a herança, e perguntaram a esse levita se eles deveriam ir conquistar a terra. Não, pode ir, porque Deus está mandando. E aí eles ainda fizeram assim: olha, faz o seguinte, vem ser o nosso sacerdote, pai sacerdote, porque é mais vantagem você ser sacerdote de uma tribo do que de uma família. E Mica reclamou: não, então você fica quieto, disseram os danitas, você fica quieto, senão a gente vai mandar matar você. Aí ele ficou quieto e deixou o sacerdote ir embora. Eles conquistaram a terra deles. E aparece a história na continuidade, um outro levita, e conseguiu uma concubina. Ele foi, a concubina voltou para a casa dos pais, ele voltou para pegar a concubina, ele voltou, e na viagem de volta para casa, ele falou: vamos pernoitar numa cidade de Israel. Uma cidade, e ele falou: não quero pernoitar numa cidade que não seja de Israel. E aí ele foi pernoitar numa cidade, e aquela cidade era da tribo de Benjamim. E durante a noite, os homens vadios, segundo o texto, foram lá e quiseram abusar daquele homem hospedado naquela casa. Aconteceu, por exemplo, como lá em Sodoma, que eles pediram a mesma coisa. E o que eles fizeram? Eles entregaram a concubina, e a concubina foi abusada a noite toda e morreu. Ele pôs a mulher no cavalo, no seu jumento, levou até a sua casa. Na sua casa ele esquartejou a mulher, mandou 12 pedaços para 12 tribos de Israel e falou para todo mundo vir para combater Benjamim. E foram. E aí foram a Finéias. O neto, ele estava tomando conta da arca. Não, vocês podem ir para a guerra, vocês vão vencer. E foram derrotados a primeira vez, foram derrotados a segunda vez, e na terceira vez eles conseguiram derrotar e quase exterminar a tribo de Benjamim. Ficaram praticamente alguns homens ali naquela tribo. Por que aconteceu tudo isso? Tá? Alguém já me questionou: pastor, por que essas histórias estão aqui? A Bíblia não é um livro politicamente correto. A Bíblia é a história natural de pessoas que se relacionaram com Deus. Uns aceitaram obedecer a Deus, outros não. Então, aqui é o retrato de um povo que desobedece a Deus, que deixa Deus de lado, que não procura o governo de Deus sobre a sua vida. O povo fica disperso, fica cada um fazendo o que quer, e cada um se torna uma Bíblia. Imagina só, todos nós aqui, se cada um de nós fôssemos uma Bíblia. Cada um está certo porque está escrito na sua vontade aquilo que ele quer fazer. Não tem nada errado, não tem um parâmetro de pecado, não tem um parâmetro de alguém dizer: você não deve fazer isso porque isso está errado. Mais ou menos o que a sociedade hoje quer impor sobre nós. Parece que está tudo certo. Você vai num lugar, eles pregam uma verdade, você vai em outro, prega uma verdade. E quando nós levantamos a palavra de Deus e queremos avisar e falar sobre a palavra de Deus sendo a verdade, nós tem alguma coisa errada para eles. Eles não aceitam a palavra de Deus como verdade. Então, não há unidade aonde cada um faz o que quer. Não há governo. Nós não queremos isso para a nossa vida. Não queremos isso para a nossa família. Nós não queremos isso para a nossa igreja. Nós queremos uma igreja unida, uma família unida. Queremos estar unidos uns aos outros. Queremos viver em unidade. Essa é a grande pergunta, né? Queremos viver em unidade? Então nós precisamos do governo de Cristo em nossas vidas. Eu quero então colocar aqui algumas realidades sobre esta questão do governo, porque nós vivemos no reino de Deus.
E no reino de Deus, nós somos servos. O que estava faltando aqui era exatamente isso, porque nesse tempo cada um fazia o que achava melhor. Significa que cada um procurava tirar proveito da situação. Cada um tirava proveito da situação. Mica tirou proveito da prata que roubou da sua mãe, fez ídolos, fez um templo para ele mesmo. Os ídolos eram dele, ele dizia que esses ídolos resolviam o problema da vida das pessoas. Vieram os danitas e roubaram esses ídolos e falaram: a partir de agora eles vão ser nossos. Cada um estava tirando proveito, e muitas vezes nós queremos tirar proveito da situação sobre o outro. Nós não estamos aqui para ser, muitas vezes não estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para tirar proveito. Então, aquele levita, ele estava ali, apesar de ter o propósito, Deus criou a tribo de Levi para servir para o culto, para organizar o culto, e ele estava realizando aquele trabalho por interesse. Nós vimos aqui o pastor Sonir falar na IBD, quarta-feira nós falamos isso. Na Bíblia, já naquela época do Novo Testamento, havia pregadores que pregavam por dinheiro, porque recebiam dinheiro e cobravam dinheiro. E se não tivesse, eu acho que se não tivesse dinheiro, eles não cobravam, eles não pregariam, porque cada um faz aquilo que recebe. Eles têm interesses próprios de fazer coisas para si mesmo, não de servir. Parece então que esse comportamento desse povo aqui é o mesmo comportamento lá do tempo de Ló, e nós vamos ver que isso tudo é mundano, é carnal, e nós precisamos de alguém que nos torne servos, e nós só vamos ser servos se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, que o Espírito Santo nos capacita para servirmos uns aos outros com dons. Então, que nós vamos viver em unidade quando nós olharmos para o outro e prestarmos atenção na necessidade do outro e pedir a Deus que nos capacite para servir ao outro e suprir o outro na sua necessidade. Hoje de manhã estava ali um jovem: me dá 15 centavos, dá 50 centavos. Eu falei para ele: olha, nós não vamos dar dinheiro para você. Não, eu preciso de dinheiro, eu cato lixo, eu preciso de dinheiro. Eu falei: não, nós não vamos dar dinheiro para você, tá? Nós não vamos dar dinheiro para você. Então, ele levantou, eu acho que ele foi embora, depois eu não vi mais, mas existe ali na porta da igreja, né? Eles são crentes, quem sabe eles vão nos dar dinheiro, mas essa igreja aqui pensa diferente. Todo mundo foi embora, ninguém deu dinheiro para ele, ele pegou o material dele e foi embora. Nós vivemos exatamente nesse tempo, e pessoas que querem tirar proveito uns dos outros, mas nós, como crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ser também servos. Houve uma época em que Jesus estava com seus discípulos, e dois deles falaram: Senhor, né, quando o Senhor estiver instalado o seu reino, nós queremos sentar um à sua direita, outro à sua esquerda. E Jesus falou: olha, não é bem assim no meu reino, não. Aqui no reino do mundo, as pessoas vão fazer isso e impor essa realidade, mas no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Quem quiser ser o maior, seja o escravo. Ele falou ainda: façam como eu fiz, eu vim para dar a minha vida e servir, para servir as pessoas. Nós precisamos então ser servos, porque é isso que Jesus espera de nós. Nós estamos precisando servir uns aos outros. Isso é culto, é adoração, é ser como Jesus. E nós vamos fazer como Jesus quer que nós façamos. Servir a Deus e ao próximo é a base do reino de Deus. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o coração e entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo.
Nós precisamos servir, estar dispostos a servir uns aos outros. Nós tivemos aqui o exemplo, Marcos, um problema, e problema precisa de alguém com orientação jurídica, lá foi o Beto, junto, tá? E ele poderia falar, olha, vai lá, se você precisar, liga para mim. Não, ele foi, está lá pronto, pode ser que não resolva pessoalmente, mas com certeza a presença dele lá do lado do Marcos vai ser muito importante também. Então nós precisamos estar com o nosso coração pronto para servir, porque aonde há servos, há unidade. Porque todos nós estaremos pensando a mesma coisa, de um prestar atenção, prestar serviço um ao outro, e aí nós viveremos em unidade. Neste reino, no reino de Deus, nós, além de servirmos, nós precisamos obedecer. Obedecer é algo muito difícil. Obedecer nesta época é muito difícil, porque a gente desobedece o sinal fechado, a gente desobedece os regulamentos da própria sociedade, e se alguém, por exemplo, no aeroporto fizer algum regulamento, a partir de hoje, eu quero uma coluna aqui de pessoas e coloca as características daquelas pessoas de mais idade, sempre tem alguém que tira proveito daquela coluna e fica lá junto, não é? Fica lá junto. Uma vez eu estava no banco, fazia muito tempo, eu ainda era jovem, né? Eu ainda era jovem, não tinha tanto cabelo branco assim, e eu estava na fila do Bradesco, do caixa, uma fila grande, e alguém lá do Bradesco, aquele posto de ajudar, foi lá falar com uma pessoa que estava atrás de mim. Olha, tem uma fila ali, a senhora não quer ir para lá? Eu falei, não vou lá não, porque lá tem muito velho. Né? Qual era o problema? Que velho conversa, ele fala, e termina demorando mais. Eu prestei atenção, o último da fila, e realmente a pessoa que estava atrás de mim chegou primeiro no caixa. Né? Um dia eu estava no Mundial, olhei a fila de pessoas idosas, isso foi mais recente, eu já tinha mais de 60. Né? Aí eu olhei e falei, eu vou aproveitar. E fui lá para a fila. Ninguém reclamou comigo porque eu estava no meu direito. Né? Mas nós precisamos obedecer a regulamentos. Às vezes, aqui na igreja, alguém pode dizer assim, ninguém pode entrar aqui agora. Com certeza alguém vai dizer, por que eu não posso entrar? São pessoas que não querem obedecer às coisas que estão sendo colocadas. A palavra de Deus está falando para nós coisas que nós precisamos obedecer. Obedecer completamente, obedecer sempre. Quando os danitas pretendiam invadir a região para conquistar as suas cidades, eles aceitaram a voz de um levita que falava por interesse. Nós ouvimos muitas vozes, principalmente as vozes da internet, que muitas vezes não falam da Bíblia. Né? Então, é importante que nós possamos prestar atenção a quem nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo as vozes interessadas em tirar proveito. Jesus disse que ele obedecia o Pai. Eu fico pensando, nós sempre falamos de tudo de bom de Jesus Cristo, mas ele diz, eu faço o que o meu Pai mandou eu fazer. Quantas vezes nós dissemos isso? Eu faço aquilo que o meu Deus mandou fazer, eu faço aquilo que Jesus mandou eu fazer. Nós precisamos obedecer, e Jesus falou, se você me ama, você vai obedecer, vai guardar as minhas palavras. Aqueles homens lá naquela época, eles não tinham interesse nenhum de obedecer a palavra de Deus, tanto que eles usaram a própria arca para destruir uma tribo deles mesmos e fazer uma guerra contra o próprio povo, com completa desunião. E o autor, aquele que defendia, que guardava Finéias, que guardava a arca, que era neto de Arão,
Ele disse, não pode ir para a guerra, sem nenhum compromisso com a verdade bíblica, com a verdade de Deus. E nós precisamos entender que existe uma palavra que atravessa os séculos, e esta palavra é a palavra de Deus. Esta palavra, ela fala as verdades de Deus aos nossos corações. Ela não precisa ser adaptada à nossa realidade hoje. Essa palavra de Deus, ela fala aquilo que precisa ser dito, e a palavra de Deus não é para nos agradar. Não é para nos agradar. Você não vai abrir a Bíblia e dizer, Deus vai me trazer algo muito bom. Pode ser que Deus fale algo muito duro, pode ser que Deus fale no seu coração algo que desagrade você, porque a palavra de Deus é para ser obedecida. Você já viu um pai quando está educando uma criança, e quando o pai diz ou a mãe diz não, a criança faz aquela pirraça, porque ela quer e precisa manter o não para que ela aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer. E eu me lembro, a fila de alguma coisa é muito bom para a gente observar as coisas. A gente fica ali parado. Geralmente eu não fico com o celular, eu fico olhando as pessoas. Ali parado, e uma criança queria um brinquedo, acho que foi na Americana, não me lembro. Queria um brinquedo, e a mãe disse que não ia comprar o brinquedo, provavelmente não tinha dinheiro para comprar o brinquedo. E a criança chorava, e a mãe falava assim para a gente, olha como essa criança está mal educada. Não é? Um atestado de alguém que não soube educar o seu filho, que não sabe ensinar aquela criança a obedecer. E depois, se essa criança, depois um dia chega na igreja e ele vai querer ouvir de Deus alguma coisa que lhe agrade. Quantos de nós, quantas pessoas estão buscando igrejas que agradem? O apóstolo Paulo falou em Timóteo, capítulo 4, verso 5, verso 3, que haverá um tempo que as pessoas, dando um comichão no ouvido, vão buscar pregadores que falem aquilo que lhe agrade. Há pessoas que vão buscar coisas que agradem a sua vontade. Nós não precisamos e não devemos pensar nisso. Eu vou em tal igreja porque ali a palavra falou ao meu coração. Tinha uma senhora lá na Liberdade que sempre dizia assim, pastor, o senhor hoje falou para mim. Eu sempre dava uma bronca nela. Isso me entristece, porque eu queria que o Espírito Santo falasse para a senhora, mas não eu. Até que um dia ela entendeu isso, parou de falar. Mas é importante que a gente esteja pronto a obedecer. Naquele tempo, o povo obedecia a sua própria voz, fazia aquilo que achavam melhor para ele, aquilo que lhe agradava. Por isso eles faziam essas atrocidades. Por isso está registrado aqui, para que você perceba, se esta igreja não obedecer a palavra de Deus, nós vamos entrar em conflito uns com os outros, porque Cristo nos traz, a palavra de Deus nos apresenta Cristo que nos traz unidade. Estamos aqui para obedecer. E a palavra de Deus não tem o propósito de agradar a você. Tem o propósito de transformar a sua vida e você obedecer a sua palavra. Haverá unidade no reino de Deus, na igreja, na família, na sua vida, quando obedecermos juntos a palavra de Deus. Uma vez aqui na IBD, alguém fez uma pergunta para o André, e ele respondeu com a seguinte pergunta: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? É importante você saber o que a Bíblia diz, para que você esteja pronto para obedecer. Mas também, em terceiro lugar, nós vamos ver que no reino de Deus, quem governa é Cristo. Naquele tempo não havia governo, não havia rei. Isso significa que não havia governo. Eles faziam o que queriam. Não tinha ninguém para dizer para eles: olha, isso não está na Constituição do nosso país. E eles faziam o que queriam. E aquele homem que espartejou a sua concubina,
e espalhou pela cidade, pelo país, ele fez aquilo que ele achava melhor. O que aconteceu? Aquele povo desceu em peso para combater contra os benjamitas, e tinha só 30 mil soldados. Dentre os 30 mil, eles tinham 700 homens canhotos, que atiravam uma pedra e acertavam num fio de cabelo. Eram soldados valentes, né? Eram soldados valentes. E aquele povo, eles não tinham nenhuma orientação do melhor. Quando você ler esse texto em casa, você vai ver que falava: esse povo não tinha Jesus no seu coração, não tinha a visão de que viria o Messias, não queriam obedecer a palavra de Deus. E é muito importante para nós deixarmos, nos submetermos ao governo de Cristo sobre a nossa vida. Salomão disse o seguinte: rejeitaram o conselho de Deus, portanto comerão do fruto do seu próprio caminho e ficarão fartos dos seus próprios conselhos. Meus irmãos, a nossa imaginação, se essa imaginação não tiver controle, nós vamos pensar atrocidades. Qual é a orientação bíblica para isso? Nós lemos aqui, né? Deixa eu ir lá. Filipenses capítulo 4, verso 8. Né? Aí ele vai dizer lá exatamente isso aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Isso quer dizer que nós estamos controlando a nossa própria mente para colocarmos nossas vidas à disposição de Jesus Cristo, porque Tiago diz que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus, mas nós vamos receber o bom de Deus quando nós estivermos submissos ao governo de Cristo. Jesus Cristo olhou para algumas pessoas e viu que elas estavam cansadas da religião, e disse: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. E falou: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Ele quer governar as nossas vidas de uma forma que nos traga liberdade, alegria e principalmente unidade. E nós vamos ouvir o cântico lá no céu, está registrado em Apocalipse, quando dizem lá os anjos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Só haverá unidade se Cristo for o Senhor de nossas vidas. Se a igreja for governada por Cristo, haverá unidade na igreja. Quem é que manda aqui? Eu fazia essa pergunta. Quem é que manda aqui? Geralmente, as pessoas respondiam: é o pastor. Né? É o pastor, coitado. Se ele não for o certo, se não for obediente, se não for governado por Cristo, tá? Ele vai ter que criar um artifício, segundo a sua própria vontade, para manter a igreja unida para ele. Mas nós estamos aqui para sermos unidos por Cristo, para Cristo. Então, se a igreja for governada por Cristo, haverá unidade em Cristo. Eu quero convidar você a refletir sobre esse texto. Você lê com mais calma. O texto onde diz que cada um fazia o que achava de certo. Depois que você ler esse texto, você vai pensar o seguinte: eu não quero fazer aquilo que eu acho certo. Eu quero fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus venha colocar no meu coração para fazer o que é certo. Eu não quero que a minha família viva cada um fazendo o que é certo, o que acha melhor. Eu quero que minha família viva de tal forma que todos estejam unidos em torno de Cristo. Eu não quero que a minha igreja
viva de uma forma que todos pensem, pensem cada um da sua maneira. Eu quero uma igreja que viva unida. Então, como é que nós vamos viver? Nós vamos viver como servos. Nós vamos viver para obedecer a palavra. Nós vamos viver para permitir que Cristo seja o Senhor. Há um hino que diz: Ele é dono da chuva, do sol, do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. É um princípio simples e básico da unidade da igreja. É o princípio de que alguém que tem o seu coração guiado e dirigido pelo Espírito Santo, e neste encontro com Cristo, nós estaremos recebendo esses princípios para a nossa vida e vivendo de tal forma a agradar de nosso Deus. Aí viveremos em unidade. Tá? Viveremos em unidade. Olha só que interessante. Cada um fazia o que achava melhor. Isso quer dizer que cada um é uma pessoa diferente, pensa diferente, tem uma ideia diferente, né? Mas todos nós podemos ser unidos pelo Espírito de Deus e vivermos em unidade, mesmo sendo pessoas diferentes. E não vamos fazer como achamos melhor, mas vamos fazer como o Espírito de Deus nos diz para fazer. Vamos cantar esse hino?